vamos apresentar aqui o nosso convidado, tá? Marlon Volpe, advogado e analista de sistemas. Marlon Marcelo Volpe é sócio da Volpe Advogados e consultor da VTBS em Compliance, LGPD e ESG, SEG. Mestre em Ciências Jurídicas pela Univale e pós-graduado em TI aplicada à gestão. Leciona Direito Digital em instituições como Unicelv, FURB e Fundação Fritz Miller. Atua na interseção entre direito e tecnologia, oferecendo soluções inovadoras em proteção de dados e propriedade intelectual. É isso, Marlon? Tem bastante coisa aí, não sei se é tudo não. Coisa. Tem umas siglas aqui que eu não sabia. É SEG ou SG? SG já aumentou mais falar. SG, ótimo. Estamos com a Chayne, né? Doutora Chay aqui, Gruber, advogada especialista em direito digital, compliance e LGPD. Atua na área comercial da S Sistemas, também de consultoria, participa de todos os podcasts que a gente faz da SCI. É o nosso rostinho da LGPD, né, Chay? Dá uma boa tarde pro pessoal, por favor. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez em um podcast, é sempre um prazer, né? Gerar bastante conteúdo aí para os nossos clientes, todo o pessoal que acompanha a gente. E é legal mencionar para quem está assistindo a gente aqui que é um desafio, né? São mais de 25 podcasts, um seguidinho do outro. Por quê? Que a gente quer trazer muito conteúdo. Então as pessoas, alguns estiveram no palco, estão vindo para cá para replicar conhecimento, e outras pessoas têm aqui os seus estandes e tem convidados, né? Que vêm aqui trocar uma ideia e também trazer um pouco de conteúdo para vocês. Beleza? Vamos falar de LGPD, que eu não canso de falar, tá? Completamos 5 anos, doutor Marlon. É verdade. E parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. É um impacto muito grande sobre as corporações e até sobre a sociedade como um todo no Brasil, porque é algo novo. Nós não tínhamos a cultura de uma lei que tratava de proteger os dados das pessoas, diferentemente da Europa e muitos outros países que já tinham uma lei consolidada e eventualmente vieram evoluindo ela. O Brasil está diante da primeira legislação e diante disso também está toda uma questão de aculturamento, conhecer, não só respeitar, mas também absorver os próprios direitos a respeito dessa proteção dos dados, né? Porque todos nós somos os titulares desse direito. Nós, em última instância, somos aqueles que temos que ter esse direito protegido. E, ao mesmo tempo, nós trabalhamos e colaboramos com corporações que precisam proteger essas informações. Então, nós temos os dois lados que temos que estar nos aprimorando a respeito. Perfeito, Chay. O que trouxesse para nós hoje, Chay, aqui? Então, a gente vem sempre falando, né, que a LGPD, ela é a proteção do titular, mas ela também pode ser uma oportunidade de negócio para as contabilidades. Perfeito. Porque a contabilidade, né, como aqui já o Marlon bem expressou, sem dado pessoal, esse escritório não funciona. Então, os titulares somos nós, a contabilidade gera muito dado pessoal, então ela está já ali na rotina daquela empresa, então é uma oportunidade de negócio para ela também. Além dela precisar cumprir essa obrigação legal, ela pode auxiliar os seus clientes também a fazer esse projeto. E o legal do LGPD 10, que depois eu vou pedir para a Chay fazer o nosso jabazinho também, ele auxilia nessa conformidade, né? Para quem não tem uma experiência, né, de aplicação de LGPD nos seus clientes, vocês contadores, né, como um negócio, né, uma variante do seu negócio principal, até porque quem confia no contador são os clientes que vão confiar ou buscar a própria escritório de contabilidade para fazer a adequação dos seus clientes. Então, é uma oportunidade, né, Chay? Exatamente, porque não é uma obrigação da contabilidade fazer para o cliente. Não. Mas ela pode oferecer isso como um serviço. Então, é mais um serviço ali para o portfólio dela, né? Todo mundo acha que é mais voltado para advogado, porque a gente vai entender um pouco mais de lei, mas o contador também entende bastante de legislação como um todo, não é? Sim, então, com a LGPD também, ele vai conseguir entender, vai conseguir instruir. Se ele começar pela contabilidade dele, já é meio passo andado, porque ele vai conseguir instruir esse cliente final também. Sim. Pode falar, Marco. Não, eu ia até complementar o que a Chay estava colocando. Esse movimento todo de adequação à lei, às normas, à proteção de dados pessoais, ela vem num movimento muito claro de cima para baixo. Grandes corporações começaram a capitanear isso porque elas trabalhavam grandes massas de dados. Mas eu achei fantástico que o palestrante anterior ali estava comentando aqui. O RDD. Isso. Ele colocou que talvez os escritórios de contabilidade sejam as corporações que mais detenham dados dos seus clientes. E dentro desses dados dos clientes que eles detêm, tem muito dado pessoal também.
Lógico que a legislação ela veio para proteger os dados pessoais. Então, não interessa para essa legislação a questão dos dados corporativos. Contudo, é um movimento muito claro que a gente vê quando a gente apoia alguma empresa que está fazendo esse processo de adequação, que quando ela aplica boas práticas para a proteção dos dados pessoais, ela o faz também para os dados corporativos. E ali entra-se num círculo virtuoso muito interessante. E a sua contabilidade tendo esse contato direto, conhecendo não só das informações que a empresa trabalha, mas também dos processos, é um passo muito à frente. De fato, você colocou, não é uma coisa de advogado propriamente dita. Por quê? Porque o advogado conhece muito bem as leis, conhece muito bem como adequar, eventualmente, a legislação às questões práticas, mas é muito comum que os advogados não conheçam os processos da empresa. É muito comum. Eu vim da área de TI, trabalhei 10 anos com desenvolvimento de sistema, desenvolvia software de ERP, então, de gestão, e é muito claro a distância que tem a visão pura de um advogado para um profissional que trabalha dentro do processo. E o contador tem esse perfil. Em 2024, foram mais de 14 mil citações em processos envolvendo LGPD. Tá? Existe um aumento significativo, né? Basicamente, ele vem se aumentando a cada ano, onde que a gente imagina que não vai diminuir, correto? E ainda tem muito contador, muito empresário que não está ligado, mas pode ser um desses citados ou até mesmo envolvido no processo. Exatamente. E o que acontece, às vezes, essas ações judiciais, elas podem ter sido na esfera civil, na esfera trabalhista, e aquela empresa precisa comprovar documentalmente alguma informação. Então, eles vão acionar o contador para auxiliar, às vezes, em alguma resposta. E também tem um outro porém. Todo mundo aqui, né, quer que o escritório de contabilidade cresça, todo mundo quer que o seu escritório esteja em ascensão. Então, o que vai acontecer? A contabilidade vai prospectar clientes maiores. Essas operações, essas organizações de grande porte vão exigir isso dos prestadores de serviço também. Então, quanto antes começar, melhor. Até porque a gente já, como o Cleison já bem mencionou aqui no início, já tem 5 anos aí. Se for considerar esse tempo, as empresas já estão em atraso. Elas já estão descumprindo a legislação. Quem ainda não fez a adequação à LGPD. E tem 7 anos que já vem se discutindo isso, né? Sim, ela é de 2018, né? E ela, lógico, ela foi sendo implantada de maneira progressiva. Em 2020, ela começou a rodar full, né? Como a gente fala, de sistemas. E é muito interessante também que você colocou, no sentido de que as empresas elas têm que ter essa implementação, têm que ter essa atenção. Tem a questão das penalidades também que você colocou, e no meio das penalidades administrativas que são aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade foi constituída para isso, para servir como um ente de vigilância a essa proteção toda de dados pessoais, existem penalidades também que são aplicadas. E essas penalidades, elas têm um aspecto muito claro de legislação de compliance. As legislações que têm essa pegada de compliance, elas têm essa previsibilidade de que, olha, você deve se adequar, você deve se preparar, adotar boas práticas, e se a gente perceber que, por ocasião do incidente, aconteceu alguma adoção de boa prática pretérita que mitigou aquilo lá, ou que você se esforçou para isso, você vai ter uma atenuação da tua pena. E o mais interessante é que a gente já vê isso agora nas decisões judiciais também. Você citou as 14 mil ações aí, onde teve citação da LGPD, muitos juízes já enxergam também que a empresa teve um esforço para proteger os dados pessoais. E o incidente mesmo assim aconteceu e que isso levou a uma diminuição da pena. Isso é muito interessante. Exatamente, muito bem colocado, porque é conseguir comprovar essa questão da boa-fé. Vai acontecer um incidente, isso é comum, a gente sabe, mas é importante que a empresa saiba como responder, saiba resolver esse problema, saiba como comprovar que já era evidente aquele risco, mas ela soube como se proteger, sabia como resolver. E é dessa maneira que ela vai evitar essas multas que a gente vem falando, todas essas penalidades. O que eu gosto de mencionar, eu gosto de criar um pânico, né? Então, assim, você, contador, que está olhando para cá, né? Você sabe o que é Ripped e roupa? Vocês aí sabem? Eu acho que vocês deveriam saber, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, o empresário, né? A empresa que você faz a contabilidade pode pedir esse relatório para vocês, não é, Chay? É mesmo, é uma atenção aí que precisa ter. E esses relatórios, eles são muito específicos da LGPD, eles são bem pontuais. Eles são acionados, aí são solicitados em alguns momentos, né?
O ROPA, por exemplo, ele é um registro dessas operações de tratamento. Então, ele vai ser gerado ali através do mapeamento de processos que essa organização tem. E aqui eu vou deixar até o Marlon falar um pouquinho sobre essa parte de tratamento, mas antes eu quero compartilhar também. Já vou aproveitar e vou falar aqui do nosso software. Fala do RIP de ROPA, o que é importante nele, e fala do nosso software, por favor. Bom, o ROPA, ele é um relatório bem pontual, tanto quanto o RIPD, ele é bem pontual, ele é solicitado em situações bem específicas. O ROPA, ele vai ser gerado através do mapeamento desses processos. Então, eu preciso chegar naquela empresa, mapear tudo que circula de dado pessoal, identificar o fluxo do dado pessoal dentro daquela empresa. Através disso é que eu gero o ROPA. O que traz essa segurança é que eu estou adequada à lei. E eu posso deixar até mesmo aqui o Marlon complementar ainda um pouco mais até sobre o ROPA e até mesmo o RIPD, que também, o RIPD ele é um relatório de impacto, ele é mais pontual ainda, né? Então, ele vai ser utilizado em algumas situações para esses órgãos competentes que podem solicitar essas informações. Não tem como a gente cuidar de alguma coisa que a gente não conhece. Não tem. Exato. Então, a gente tem que entender onde é que tem processos dentro da corporação que tratam dados pessoais. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente enxerga isso, é a oportunidade certa para se constituir um mapeamento desses dados. Ou seja, vou mapear tudo que tem dado pessoal dentro da empresa. Onde é que passa um dado pessoal dentro da empresa? Da onde que ele surge? Quem coletou? Quanto tempo ele vai ficar tratado? Com quem a gente vai compartilhar? Se ele vai para fins internacionais ou não? Enfim, você faz um mapeamento disso. O ROPA é a exteriorização desse mapeamento. Ele é realmente a radiografia daquilo que você construiu. Então, aí sim, você sabe onde é que estão os dados, dali em diante você começa a poder cuidar, certo? E ali no próprio ROPA também vão conter já boas práticas que você vai ter para poder mitigar algum tipo de incidente que envolva esse dado pessoal. O RPD é um relatório de impacto envolvendo tratamento de dados pessoais, e ele é obrigação em alguns países. Na Europa, é exigido que se faça esse relatório para tudo que você mapeou. Quando a gente faz esse grande mapa dentro da empresa, pode ter lá centenas de processos diferentes onde existe o tratamento de dados pessoais. Quando você fez esse mapeamento, você deveria constituir um relatório próprio, onde você pudesse, de certa forma, encapsular isso que você está fazendo e prevendo eventuais incidentes e como agir. Então, esse RPD, esse relatório, ele é constituído para cada um desses eventos, via de regra. Tem outros que fazem em grupos, é uma questão toda de modelagem que se traça. Na Europa, como eu falei, cada um desses agentes, esses processos, devem estar com um relatório constituído. No Brasil, não. Ainda não temos uma regra muito clara onde que exige em que condições temos. É recomendável fazê-lo já e deixar pronto, porque a NPD pode exigir a qualquer momento, principalmente se tiver um incidente. Então, é ideal que se constitua, já faça isso. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é uma etapa de um processo grande de adequação que a empresa deve passar, né? Sabe o que eu fico imaginando, tá? Para quem ainda não tem essa dor, talvez porque não saiba, tá? Vai chegar um dia, vai acontecer um incidente no seu cliente, lá na empresa que você atende. Aí, ele vai bater lá na porta do contador e falar o seguinte: eu preciso que você mapeie todos os dados que você tem da minha empresa aí. O que vai acontecer se você não tiver um software que te auxilie? E eu não estou gerando uma dor aqui, não, gente. Isso é real. E sabe quando vai acontecer isso? Quando acontecer alguma coisa grave, que bater no Fantástico, bater lá no Jornal Nacional, vai todo mundo correr atrás disso. E o contador que não estiver preparado vai ter que correr atrás. E aí é tempo, né, Chay? Aí é desespero, né? Aí é choro, daí é gritaria e não vai adiantar. Porque um processo desse, ele demanda tempo. No primeiro momento, ele é trabalhoso, vai movimentar ali a cultura organizacional daquela empresa, daquele escritório, mas a partir do momento que ele tem o software para dar esse direcionamento, facilitando a questão do monitoramento, do mapeamento desses processos, é muito mais rápido e ágil para ele comprovar esses relatórios específicos que a gente está comentando. Dentro do nosso software, tem essa parte de mapeamento, e a partir do momento que eu fiz ele, eu consigo já gerar automaticamente o ROPA. O RIPD, esse RPD que a gente está comentando, ele também pode ser gerado através do mapeamento, só que tem algumas informações que precisam ser complementadas ali. Mas, a grosso modo, você consegue emitir rapidamente com um clique, tá? Utilizando o software, e aqui o nosso software é LGPD 10,
Eu já falei tanto dele aqui, né, Cleison? Mas eu não canso de falar. Ele é bem intuitivo, ele é ágil, ele vai trazer essa segurança que a contabilidade precisa para realmente comprovar que está em conformidade. Inclusive, pode auxiliar esse cliente final dela utilizando o software. A gente conta aqui com treinamento. Então, a ideia do software é realmente trazer essa agilidade na condução desse projeto. E é bem interessante que, como você mesmo colocou, quando acontece um incidente, você tem um prazo legal para responder rapidamente. Opa. Então, não dá para, com o avião no ar, você ter que ir lá alterar trocar o motor rapidamente, certo? Vai dar um probleminha, ok? Então, você tem que ter respostas rápidas. O ideal é partir para a prevenção. Aí você diz, poxa, mas eu vou prevenir, vou gastar, vou investir, vou ter um software para gerenciar isso tudo e não... ninguém vai ver. Não, alguém vai estar vendo já antes. Quando? Quando as grandes corporações começarem a buscar vocês, buscar as empresas de vocês, os escritórios de vocês, ou mesmo os clientes não tão grandes já começarem a ser demandados para também ter adequação. Porque aí eles vão começar a fazer due diligence, eles vão começar a fazer vão enviar questionários para vocês, sem estar preparados para isso. A gente cansou de ter situações onde que o gatilho foi justamente um cliente do cliente. Olha, se você responde isso aqui, é 15 dias, senão a gente vai ter que rescindir o contrato. Porque a gente não vai estar mais em condições de manter um fornecedor que não está adequado à proteção de dados. Por quê? Porque o nosso cliente quer assim. Então, o cliente do cliente está exigindo e vai gerando uma cadeia. Isso é muito comum nas práticas de conformidade e compliance, quando existe essa situação de cadeia horizontal e que todo mundo tem que estar em conformidade com alguma situação, no caso, a proteção de dados. Exato. E tem uma outra coisa que é importante mencionar para vocês, contadores, que é a questão de ter um profissional, um DPO responsável, que é aquela pessoa que seria o especialista dentro ou fora do escritório, porque ele pode ser uma pessoa contratada, se ele tem, enfim, o PJ, mas também pode ser um terceiro, né, Chay? Exatamente, ele pode ser, a gente chama de DPO, ou encarregado de dados, ele pode ser interno ou externo. Quem é uma figura extremamente importante, porque ele vai ser o canal de comunicação da empresa, com os titulares e com os órgãos fiscalizadores. Então, tem ali algumas instruções normativas que dispensam o DPO, mas é muito pontual. Uma boa prática é realmente ter alguém que responda sobre a proteção e privacidade de dados da sua empresa, da sua contabilidade. Até porque ele vai gerenciar todo esse projeto e ele vai saber conseguir aqui montar ali um relatório específico, trazer alguma informação para os colaboradores, para os funcionários ali dessa empresa. Então, é uma boa prática ter um encarregado de dados. A gente já está chegando ao final, mas antes de chegar ao final, né, dessa chuva de problemas que a gente gerou para vocês que estão nos assistindo, tá? Desculpa, tá? Eu queria, Marlon, né, divulgar suas redes sociais, como é que o pessoal pode fazer para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Sim, do ponto de vista do conteúdo, o mais adequado seria consultar as redes sociais da VTBS, Perfeito. Que é a empresa através da qual a gente atua, fornecendo consultoria, assessoria nas boas práticas de proteção de dados pessoais. Então, é vtbs.compliance, ou pelo site, fica mais fácil ainda, vtbs.com.br. Quem quiser me encontrar, procura no Google, que eu não estava falando, porque eu não lembro todas as minhas redes sociais, o nome, porque a gente usa um nick de cada forma e acaba não recordando. Mas pela VTBS, vocês vão encontrar boas informações sobre a questão de proteção de dados pessoais. Perfeito. E, Chay, além do stand que a gente está aqui no evento, né, como é que o pessoal faz para chegar em contato com você ou com o LGPD 10, por favor? Temos no LinkedIn, né, o LGPD10 Software, ou no Instagram, lgpd10.software, ou o nosso telefone, que é 988901946. Lembrei, hein? Gravei dessa vez. Podem nos acionar aí por todas as redes, ou até mesmo ali pelo site da SCI, conseguem pedir uma demonstração do nonosso software e vai ser um prazer atender todos vocês. O Marcinho já colocou na tela lá para quem está assistindo no YouTube ao vivo, tá? Finalizando aqui, quero entregar uma plaquinha, tá? Por favor. Obrigado. Chay, legal. Tá? Muito obrigada. Da participação no podcast, tá? E, assim, primeiro o upgrade de contador, ano que vem, segundo upgrade de contador, e vamos ter também um segundo podcast ao vivo, né? Se hoje foram 25 podcasts, quem sabe 50 ano que vem? Fala, Douglas, a Ellen. Aí. Haja conteúdo, Haja conteúdo, né, gente? Mas muito feliz, tá? Pela presença de vocês, pelas informações. Busque nós no stand ali, né, do LGPD10, ou até mesmo o Marlon aqui nos bastidores, que a gente vai ficar muito feliz, tá bom?